Fico agora com a repórter Priscila Mello, que acompanha o desdobramento do caso Dídia Cardoso. Como que vocês conseguiram esse medicamento, Cleusimar? Nesse momento a gente acompanha a saída de Cleusimar Cardoso, que é a mãe de Dídia Cardoso. Inclusive, agora o irmão dela, que Tiago. Quer falar, Ademar, sobre esse caso, a morte da sua... Acompanhando aqui a saída de Ademar Cardoso, irmão de Dídia Cardoso, a mãe também de Dídia Cardoso, Cleusimar Cardoso, saem aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia para fazer exame de corpo de delito no Fórum Ministro Enoque Reis. Eles foram presos ontem, com uma das funcionárias, a Verônica, também a Claudiele, que se apresentou ainda ontem aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. 4 pessoas presas aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. Acompanha agora a saída, inclusive, para fazer... Então tá aí, a gente acompanhando agora, ao vivo, as imagens do 1º Distrito Integrado de Polícia, mãe e irmão de Dídia Cardoso, indo em direção ao ML para fazer o exame de corpo de delito. Inclusive, começou a circular ontem na internet também um vídeo da mãe de Dídia deitada ao chão, com as pernas levantadas, puxando ali os próprios cabelos, se movimentando de forma desordenada, dando gritos também. Esse vídeo, inclusive, ele foi inserido no inquérito policial. Daqui a pouco a gente vai trazer para você essa imagem aqui na tela da TV A Crítica. Tem um novo capítulo que parece não ter fim, uma história bizarra, ainda desconexa. Por volta de 11h30 da manhã vai acontecer uma coletiva de imprensa. O delegado Cícero Túlio vai falar, vai trazer detalhes em relação a essa história, porque ontem mostramos aqui tudo que foi apreendido, que já está em posse da polícia. A Polícia Civil quer saber, inclusive, a partir de agora, onde os medicamentos ali eram comprados, ou seja, outras pessoas também devem ser interrogadas a partir de agora. Estamos indo agora, nesse momento, para o Fórum Ministro Enoque Reis. Vão passar por uma audiência de custódia. O 1º DIP, ele fica muito próximo, inclusive, do 1º DIP. E a gente vai conversar agora com o nosso repórter Vinícius Antunes, que está lá no local, só aguardando a chegada de mãe, filho e também, né, Vinícius, ali da Verônica, a gerente de um dos salões. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Mayara Rocha. Bom dia quem acompanha o programa Alô Cidade, uma cobertura especial em relação a este caso, né? Dessa família que, de acordo com as investigações do 1º Distrito Integrado de Polícia, participava de uma seita religiosa e que tinha aí o hábito do uso da substância ketamina. Como a gente acompanhou, né, a viatura do 1º Distrito Integrado de Polícia já deixou aí o 1º DIP a caminho aqui do Fórum Ministro Enoque Reis. Eles devem chegar ali por aquele local nos próximos minutos, né, já que o 1º DIP fica bem próximo daqui. A gente está aqui de plantão aguardando a chegada, né, dos 3 da família que foram presos ontem aí durante a Operação Mandrágora do 1º Distrito Integrado de Polícia, uma investigação, né, que já havia se iniciado a partir de denúncias que foram enviadas aí à Polícia Civil. De acordo com as denúncias, essa família aí tinha, né, o hábito do uso da ketamina e acreditava-se nessa seita religiosa, né, onde o delegado Cícero Túlio acabou deflagrando esta operação de ontem, né? A operação foi deflagrada ontem na manhã de hoje. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos também em endereços do salão da qual a Dídia, né, era ali, né, sócia também, e a família fazia a administração. De acordo com a Polícia Civil, ainda há um procurado, o Madison, que atuava aí como cabeleireiro nesses estabelecimentos e que, de acordo com a Polícia Civil, era responsável pela logística de compra e retirada dessa substância, a ketamina, para aplicar e oferecer aos funcionários deste salão. Ainda na noite de ontem, uma outra funcionária, a Claudiane Santos, também se entregou no 1º Distrito Integrado de Polícia na presença do seu advogado, ela que também era alvo aí de mandados de prisão pela Polícia Civil.
Mayara, a gente está aguardando aqui, né, a chegada da polícia no Fórum Ministro Enoque Reis, como a gente acompanhou aí no ao vivo da Priscila Mello, eles já deixaram a unidade policial, onde estavam desde ontem fazendo os procedimentos aí do cumprimento de mandado de prisão. Vale destacar, Mayara, que a audiência de custódia, nesse caso de cumprimento de mandado de prisão preventiva, ela não dá a possibilidade deles deixarem aí a custódia, deles serem colocados em liberdade na audiência de custódia. Isso só poderia acontecer conforme um pedido de habeas corpus aí da defesa. Nesse momento a gente acompanha as viaturas policiais, vão chegando aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, conduzindo aí a família neste momento. Eles chegam aqui para a audiência de custódia. A gente vê o delegado Cícero Túlio aqui, né, acompanhando, presidindo essa investigação. O delegado Cícero Túlio fazendo a custódia aqui dessa operação. Daqui a pouquinho ele estará na Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas para prestar aí os esclarecimentos em relação a este caso. Nesta viatura chega, né, o Ademar, né, e também a mãe da Dídia e a Verônica, que era gerente também desses estabelecimentos. A gente acompanha aqui, ó, a chegada deles no Fórum Ministro Enoque Reis para a audiência de custódia, nesse momento na viatura do 1º Distrito Integrado de Polícia. Dão entrada aqui, né, advogado de defesa também já chegou no local para acompanhar, fazer o acompanhamento dessa audiência de custódia. Advogado Wilson Benayon aqui no local, vamos ver se ele consegue falar com a gente aqui. Doutor Wilson, bom dia para o senhor. A gente está ao vivo no programa Alô Cidade. Queria que você falasse um pouco sobre esse caso. Já foi traçada uma linha de defesa a partir dessa audiência de custódia que vai ser realizada hoje? Então, nós estamos tomando conhecimento do processo agora, né? O processo estava em sigilo absoluto, a defesa não tinha acesso aos autos, mas a audiência de custódia só para constatar ou não a legalidade da prisão, mas é uma prisão preventiva fundamentada por uma autoridade judiciária. Mas a única coisa que nós viemos aqui é provar a dependência química, requerer o laudo toxicológico para depois traçar uma linha de defesa consistente. Será pedido aí, né, será alegada dependência química para colocá-los em tratamento, né, já que a linha de investigação da Polícia Civil também indica que eles são dependentes químicos, né, já do uso da ketamina, então já é uma possibilidade de uma linha de defesa nesse sentido? Independente da prisão ou não, eles precisavam de tratamento, né? É uma situação lamentável, crime em tese midiático que chama muita atenção, mas essa exposição só corrobora a necessidade de nós termos uma vigilância na produção, na venda de medicamentos veterinários mais firme, mais forte, né? Como eu falei, essa audiência de hoje é só para testar a legalidade da prisão, não há possibilidade dessa audiência de custódia colocá-los em liberdade agora, né? Não, nenhuma. Obrigado, doutor Wilson Benayon. Agora se encaminha aqui para a audiência de custódia. Então, Mayara, palavra da advogada de defesa, não tinha acesso aos atos de investigação. Agora que ele teve acesso, vai estudar, vai acompanhar a audiência de custódia para traçar aí uma linha de defesa que deve ser aí encaminhada aí no processo da Operação Mandrágora, que prendeu, como eu falei, o Ademar Cardoso, a Cleusimar Cardoso, a Verônica Seixas também e a Claudiane Santos. Há ainda um procurado, né, que a Polícia Civil já divulgou que também era funcionário aí dos salões de beleza BLFM, do qual a família era proprietária. Marlisson Vasconcelo Dantas está sendo procurado pela Polícia Civil. Daqui a pouco, Mayara, a partir de 11h30, coletiva de imprensa com a palavra do delegado Cícero Túlio das autoridades de segurança pública para divulgar mais informações sobre esse caso e também a palavra da polícia aí, que é importante, né, esclarecer todos os pontos em relação a esse caso que a gente tem acompanhado em uma cobertura completa da TV A Crítica. Mayara. Foram presos, um acabou ali se entregando depois, uma das funcionárias, porém o Marlisson ele continua sendo procurado pela Polícia Civil. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Priscila Mello, que segue lá no 1º Distrito Integrado de Polícia e tem informações a respeito desse sujeito, hein, Priscila? É isso mesmo, Mayara. Bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na Alô Cidade. Ainda há pouco a gente acompanhou aqui a saída de Ademar Cardoso, a Cleusimar Cardoso, que são irmão e mãe de Dídia Cardoso, e também das duas funcionárias, Claudiele Santos, que se entregou aqui na delegacia ainda na noite de ontem, e a Verônica da Costa Seixas, que foi presa ainda durante a tarde de ontem, junto com o Ademar e a Cleusimar. A gente acompanhou então a saída deles aqui
até a chegada do Fórum Ministro Enoque Reis, onde eles devem passar por exame de corpo de delito e também audiência de custódia. Maiara, na manhã de hoje, dessa sexta-feira, as equipes aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia foram, inclusive, em 2 unidades dos salões que pertencem a essa família, uma unidade no Parque 10 e também no Vieira Alves. As equipes aqui de investigação no 1º DIP foram também na clínica veterinária, que fica no bairro Redenção, onde fornecia essa droga, inclusive essa droga sintética. Inclusive, todo o material que foi apreendido foi trazido aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia. A gente tem essas imagens em que os policiais apreenderam seringas, caixas de medicamentos, celulares, cadernos, documentos, uma CPU de computador também. Então, todo esse material foi apreendido e até mesmo frascos dessa droga sintética, a ketamina. Então, a gente consegue ver nas imagens de todo esse material que foi apreendido. Na manhã de hoje já, a polícia cumpriu esse mandado de busca e apreensão em 3 locais, 2 salões no Parque 10, a outra unidade no Vieira Alves e também nessa clínica veterinária que fica no bairro Redenção. Então, eles já saíram daqui para fazer o exame de corpo de delito. Daqui a pouco vai acontecer uma coletiva de imprensa às 11h30, em que as equipes aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia vão dar mais detalhes sobre esse caso. Que essa família, junto com esses funcionários, a gente já tem essa informação da Polícia Civil, que já está, inclusive, no inquérito policial, eles faziam parte de uma seita chamada Pai, Mãe, Vida. E também durante essa coletiva, as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vão dar detalhes também da morte de Dídia Cardoso, que aconteceu agora nessa semana, no dia 28. Inclusive, Maiara, a gente teve acesso a esse documento do inquérito policial, que inclusive tem 258 páginas, falando sobre essa investigação. Inclusive, a gente tem algumas partes aqui que a gente pode citar, que essas investigações, de acordo com a Polícia Civil, foram suficientes para identificar 5 pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. E essas pessoas que a gente citou aqui, trouxe, que foram presas, inclusive, faziam parte dessa seita identificada como Pai, Mãe e Vida, que é exatamente o Ademar Cardoso, irmão da Dídia Cardoso, a Cleusimar Cardoso, que é a mãe. Inclusive, ontem ainda, eles chegaram aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia. O Ademar chegou a falar um pouquinho com a imprensa no momento em que chegava aqui na delegacia, mas hoje nenhuma dessas pessoas quis fazer nenhum tipo de declaração. Agora, o Marlisson, que é um funcionário também dessa empresa, do salão dessa família, ele ainda não se entregou. É um funcionário que a polícia também tem um mandado de prisão preventiva contra ele para se cumprir. Então, só falta ele está sendo procurado. Inclusive, mais cedo, o advogado do Marlisson esteve aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, não gravou entrevista ainda, mas ele relatou para a nossa equipe de reportagem, igual como falou o Wilson Benayon também, que agora eles vão ter acesso aos autos de investigação. E que aí sim, depois que ele tiver todos os acessos a esses autos de investigação, é que o Marlisson vai dar um parecer ou então se entregar. Então, até o momento, o Marlisson não chegou aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia e ainda não tem essa previsão. Daqui a pouco, Maiara, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso, que é assustador, no mínimo assustador. Inclusive, um caso que repercute nacionalmente. A gente acabou lendo também depoimentos de vítimas, 2 mulheres, que elas disseram aqui na Polícia Civil, no 1º Distrito Integrado de Polícia, que foram obrigadas a injetar essa droga no corpo através de seringas. Uma dessas mulheres, para a gente ter uma ideia, que seria a atual companheira do Ademar. Ela ficou internada cerca de 1 mês no Hospital 28 de Agosto, foi transferida para o Adriano Jorge e lá, ainda internada na unidade de saúde, o Ademar Cardoso, que é o companheiro dela, chegou aí nessa unidade de saúde injetar a droga sintética nessa mulher, nessa vítima, 3 dias pelo menos. Inclusive, a Polícia Civil teve acesso a esse laudo que informa a família sobre o Ademar ter ido na unidade de saúde no início desse ano e ter injetado a droga nessa mulher. Então, a gente vai trazer daqui a pouco mais detalhes. A gente já viu aqui todos os crimes que eles devem, inclusive, responder. Tem associação para o tráfico de drogas, estupro também de vulnerável. Isso porque uma dessas vítimas que compareceu aqui na delegacia, ela ficava tão drogada, inconsciente, que o Ademar, ele acabava tendo relações sexuais com essa mulher sem nenhum consentimento. Por isso que também cabe esse crime de estupro de vulnerável. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes durante a coletiva de imprensa sobre esse caso. Maiara.
Muito obrigada, Priscila, pelas informações. Assim que começar a coletiva de imprensa, é só chamar aqui, você tem carta branca e a gente mostra todos os detalhes, até porque essa coletiva de imprensa, ela é muito aguardada. É nesse momento que a imprensa ali vai fazer vários questionamentos que a própria sociedade se faz também. Até porque a gente tem mostrado aqui o que foi apreendido, as pessoas também ali suspeitas, envolvidas nessa seita. Pai, mãe, vida. A mãe de Dídia, segundo o inquérito policial, inclusive esse inquérito policial tem 258 páginas. E eu me pergunto, e você também vai se questionar a partir de agora, em 2 dias a Polícia Civil realmente elaborou todo esse dossiê? Eu te faço essa pergunta pelo seguinte motivo. No dia 24 de abril deste ano, os familiares de Dídia registraram um boletim de ocorrência afirmando que ela estaria em cárcere privado, vivendo em péssimas condições. Praticamente um mês se passou. O que foi feito durante esse período? Fica aí o questionamento. É uma pergunta que deve ser feita a partir de agora à Polícia Civil. A Polícia Civil teria ido averiguar de fato esse crime, essa denúncia que foi feita? A cada momento aqui a gente narra algo que está relacionado ao inquérito policial, robusto, com muitas fotos, vídeos, depoimentos, porque os funcionários e as pessoas mais próximas à Dídia foram ali interrogadas. Os 3 funcionários do salão chegaram ali a relatar também, segundo testemunhas, os funcionários seriam responsáveis por fazer a compra, a distribuição e também a aplicação da ketamina. Já citamos aqui, a ketamina, inclusive, ela é utilizada, sim, de forma segura, dentro de um ambiente hospitalar para pacientes que sofrem de depressão. Só que tem todo um manejo ali para que aquele paciente seja assistido de forma correta. Desde 62, essa substância vem sendo utilizada para esse fim, com apoio psiquiátrico. Só para você ter uma ideia, depois que a ketamina ali ela é aplicada, depois de 5 minutos já começa a fazer efeito. As pessoas que já fizeram uso dessa substância chegaram a alegar que sofrem ali de alucinações. E é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. Que seita seria essa que induz ali as pessoas a usarem uma droga, uma substância que é utilizada, a princípio, em animais e também em hospitais, em um ambiente seguro? Estudos já comprovaram de forma científica que a substância é utilizada e tem surtido efeito, mas dessa forma, levando em consideração ali, o estado da pessoa, depois que todos os medicamentos paliativos ali são utilizados, nenhum deu certo, aí sim passa para a ketamina. Depois que vários exames são feitos. Agora, usar dentro de casa de forma desenfreada, sem nenhum acompanhamento profissional, o risco é muito grande. Daqui a pouco também a gente traz para você um vídeo estarrecedor da Audrey Scott. Ela chegou a ficar cerca de um mês internada, sim, em um hospital. Chegou a pesar 35 quilos. Algumas pessoas chegaram a relatar que durante ali o enterro da Dídia, da cunhada dela, ela estava apresentando uma feição cadavérica. É isso que chama a atenção. Quantas pessoas foram vítimas? E ainda consta no inquérito policial uma outra informação estarrecedora, que essa substância também teria sido aplicada na avó da Dídia, uma idosa de 82 anos. O que a gente espera a partir de agora, possivelmente, é que a polícia possa pedir ali também à justiça que os corpos sejam exumados. A partir daí, outros esclarecimentos vão surgir. A Dídia, inclusive, já estava também sendo investigada pelo uso desenfreado da ketamina. Não está aqui para contar a história, mas é exatamente nesse ponto que a gente quer frisar a partir de agora. Porque as pessoas mais próximas, os familiares da Dídia, chegaram a relatar que ela estava ali vivendo em péssimas condições. Já não tinha mais noção da realidade, porque fazia o uso dessa substância. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.